Oi, eu sou Luziana Loli Brasil e hoje eu vou mostrar para vocês o vídeo, logo após essa minha apresentação, né? O vídeo sobre o último dia da chácara, né? O último dia que eu estava lá na chácara. Vocês vão ver também meu cachorro, que só quem sobrou foi meu cachorro e a égua. Só que a égua, infelizmente, eu não tinha para onde levar, né? Eu estava planejando minha vinda para o Canadá e eu não tinha para onde levar a égua, que eu estava vendendo, eu tinha vendido a chácara, né? Então, nesse dia, um colega meu vai ajudar a levar as coisas da chácara para casa da minha mãe. Algumas coisas ele vai levar, que eu entreguei para ele, eu dei para ele, doei para ele, e a churrasqueira, por exemplo, fica, ele não quis, né? O cara que comprou, o funcionário dele pediu para ficar, né? Então eu permiti, mas eu não deveria ter permitido, porque depois esse fulano aprontou, não pagou a energia, não transferiu para o nome dele, né? Não o comprador, mas o morador, né? Assim, você pensa que você está ajudando uma mão a lavar a outra, e na verdade ele só quer que lave a mão dele, né? Não quer ajudar, a ajuda em troca, assim. É complicado. Mas vamos lá, não vamos ensinar que você não deve ajudar as pessoas, né? Você deve ajudar as pessoas. Então, nesse dia, a égua, eu entrei e a égua correu e se meteu lá para o açude que tem lá perto. Que quando fizeram as casas, Minha Casa Minha Vida, fizeram um açude na esquina, um açude aberto, para eles dizem, né, que jogam a água do tratamento de esgoto deles lá, assim, eles tratam e jogam ali, eles dizem. Se é verdade ou não, não sei. Vocês podem olhar no Google, Rua Avenida Denis Agra, Maceió, Alagoas, cidade universitária, né? Não. Aí vai estar Benedito Bentes, porque a parte onde fica o açude já é outro bairro. Aí eu morava na divisão dos bairros. O conjunto era um conjunto de chácaras, né? E aí, o que aconteceu? Eu não tinha onde colocar a égua, teve que deixar com o homem que comprou a chácara, quis ficar com ela, ela já tinha escapado, o homem que nos vendeu, se vocês olharem a notícia, na época teve um homem que criava cavalos e envenenaram os cavalos dele, né? Que ele criava num lugar que dava para vocês terem uma ideia como é que as pessoas estavam cada vez piores, né? Nesse caso, tinha no meu caso, tinha um centro de recuperação de mulheres drogaditas, como eles dizem agora, mas a palavra, antigamente a gente podia dizer usuárias de drogas, mas agora eles chamam drogaditas, que é para ficar uma palavra bonitinha, mas é a mesma coisa. E a vizinha teve uma oferta de abrir um centro de recuperação de homens usuários de drogas ou drogaditos. Então ficou um lado, como eu falei no outro vídeo, atrás da minha chácara ficou. Ela nunca tirou o portão, que ela me vendeu a chácara e nunca tirou o portão de lá. Então eles tinham a chave, aí eu terminei tendo que colocar um cadeado, porque eles estavam abrindo a porta. Ela deu a chave daquele portão para eles. Assim, absurdo. E do lado tinha as mulheres, então assim, quando eles ficavam com vontade de ter relação, as mulheres pulavam para lá, eles pulavam para minha chácara e aí a festa tá feita. Então assim, para mim, para meus bichos, para as vacas especialmente, estava perigoso.
Talvez não estivesse perigoso para a égua, porque a égua estava sem cavalo. Ela estava querendo que eu levasse ela para o lado de fora para ela conhecer os cavalos. Então, talvez eles tenham conseguido, né, com ela. Mas essa égua já tinha escapado de uma morte, de um assassinato, se é que se pode chamar de assassinato, né? E eu não sei se pode falar essa palavra no YouTube, porque o YouTube, toda vez que a pessoa fala. Outro dia eu falei uma palavra, eles já disseram que não podia, que não sei o que e tal. Então, continuando, tentando concluir para ir para o vídeo. Então, esse vídeo é o último dia que eu estou na chácara, eu vou levar meu cachorro, né? A minha cachorra, a mãe do meu cachorro, já tinha deixado de existir, né? Infelizmente, porque ela teve um cisto, um caroço na mama entre as pernas, e aí, infelizmente, teve cirurgia e tudo, foi cara a cirurgia, mas ela não resistiu, 3 dias depois faleceu, né? E foi triste. Ela é mãe daquele cachorro que vocês viram que eu trouxe para o Canadá, que é o cachorro que vocês vão ver no vídeo. Foi o único cachorro que sobrou na chácara e a égua que sobrou na chácara. Então a égua fica tentando comer a comida dele, né? Eu tenho que colocar ele no lugar escondidinho para ela não comer a comida dele. É complicado. Então, até a água dele eu tive que colocar no lugar onde os porcos ficavam para ela não ir lá tomar a água dele. Assim, é uma batalha. Se tornou uma batalha. Aí, tanto é que quando eu tenho alergia a pelo, eu criava bicho, eu tenho asma, e aí a égua, quando eu cheguei, ela correu, foi pro açude, que é do centro quando tratavam, ali na Minha Casa Minha Vida, fizeram um açude para jogar água tratada, dizem eles que é tratada. E aí a égua ia para lá porque tinha cavalo ali pastando, mas eles não queriam nada com ela, não sei porquê, nesse dia pelo menos, nunca quiseram, né? E aí eu fui lá, fui buscar, depois de correr, já tava. Aí eu fiz o vídeo para vocês. E mostrei também a frente da chácara de recuperação de mulheres usuárias que eu estou falando, né? Que começou o problema todo. Mas é assim. Eu reclamei até com a igreja, mas não adianta. Também tem uma parte que quebraram, elas fizeram o efeito alavanca, que tem um pergolado. O pergolado é um tipo de concreto que você pode usar como se fosse janela. Só que eu não sei se o material foi fraco ou porque usaram o efeito alavanca, e o efeito alavanca é forte, né? Elas colocaram o ferro e fizeram força, aí quebrou o pergolado e entraram lá na chácara. Aí vocês vão ver na parte de trás da casa com tijolo, que eu não expliquei, ou não dá para escutar a minha explicação, que eu digo, foi por aqui que elas entraram e foi por ali que elas pularam. Eu mostro o muro onde elas pularam e eu mostro onde elas quebraram. Mostro também que é onde tem a máquina de lavar roupa. Então foi por ali que elas entraram. E aí, enfim, o vídeo está muito longo, vocês vão ver, né? Foi desanimador, assim. A vizinha, depois que ela pegou a chácara dela, né? Porque os homens não estavam pagando, o lugar que estava de recuperação de homens não estava pagando ela há muito tempo, estavam destruindo a casa dela. E aí quando ela pegou de volta a casa e foi cortar uns galhos de manga e terminou quebrando umas telhas que tinha numa cocheira de cavalo lá atrás, que eu usava para colocar cabra.
né? Então assim, era tudo muito certinho. A chácara, quando eu comprei a ela, mas aí tudo isso saiu destruindo a casa, a chácara, né? Não só as mulheres, mas também os homens usuários começaram a jogar resto da chácara da mulher lá na minha chácara. Resto de espelho, roupa, plástico, até a manga ficava caindo no telhado do quebra-lite, né? E ela não se responsabilizava em nada com isso. Dizia que eu também saí perdendo. Eu não tenho nada a ver se você saiu perdendo. O problema é seu, que foi você que decidiu colocar. Você não perguntou a mim o que, é que eu achava. Eu já estava tendo problema suficiente desde 2011 com aquele povo ali da chácara do lado. Ela vai e coloca homem usuário. Enfim, até as vacas eles começaram a atacar, né? Mas enfim, fiz denúncia e tal, mas ainda bem que não foi comigo nem com meu marido, né? É triste falar assim, mas é verdade. Então tá bom, vamos ficando por aqui e segue o vídeo do último dia da balada. Não postei. Então, é isso, obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos. É isso, obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus e segue o vídeo. A última vez que alguém viu essa cena, eu puxando a égua. Para. Essa é a rua que eu estou deixando. Infelizmente. É onde eu cuidava dos meus animais, das minhas vacas, do porco, ovelha, coelho, cabra, galinha. Tô cansada porque eu tô andando puxando a égua. É isso. Tudo tem um começo e tem um fim, né? Tudo culpa desse lugar. É a vida. Vou levar vocês até a chácara que eu cuidava dos meus bichos. Correndo o risco do ladrão vir roubar, né? O celular. Antes aqui era tudo cano, agora é um muro. Ninguém ouve quando a gente chama, ninguém socorre. É assim, esse vazio. Aqui é minha ex-chácara, né? Meu cachorro olhando por baixo da porta. A égua sem querer entrar. Vou dar uma pausa aqui porque eu tenho que colocar a égua pra dentro. O nome dela é Alanis Morissette. Alanis! Esse é meu cachorro, meu Caesar. Aqui é o reboque que eu usava para pegar comida para as vacas. Ali. Aqui é onde eu colocava as vacas assim que elas chegavam. Bem pertinho da pocilga, que ali é a pocilga. Ela quer que eu alise ela, mas eu não tô afim de alisar. Então, vocês estão conhecendo pela primeira vez. Aqui é onde era a pocilga paredeira. Cela das porcas paridas. E aí são as outras pocilgas.
Assim. Esse é meu monstrinho, que é o pé de manga. Vamos lá conhecer minha chácara que eu acabei de vender. Tem um pé de pimenta, eu não gosto de pimenta, mas meu marido gosta. Né? Tem 130 por 50. Estou um pouco cansada porque eu fui atrás da égua, né? Ali é a casa que a gente aumentou. Antes ela era até essa primeira pilastra. Não, essa segunda pilastra aqui, né? E a gente aumentou. Não tinha nenhuma pilastra, era só a casa e uma calçada. Let's go, Cesar. Tô chamando o Cesar para ir lá atrás. Talvez seja a última vez que eu veja, que eu ande por aqui. Antes era cheio de coqueiro. Tinha também uma água para aguar qualquer coisa que a gente plantasse, especialmente porque a gente começou a criar vaca. E aí teve que... Olha lá. Teve que tirar alguns coqueiros que estavam ruins, que estavam morrendo. Aí a chácara do vizinho, depois dessa fileira de coqueiro. Ali é a chácara a qual tinha recuperação de homens drogados, homens usuários. Hoje em dia não pode ser chamado de drogados, tem que ser drogaditos. Mas é a mesma coisa. Hein, Cisa? Ali é onde tem a bomba para o poço. Aquela caixa d'água recebe bomba do poço. Lido? A polícia nunca veio quando eles pulavam e aí começou o inferno. Ali onde tem aquele monte de mato era o tanque do poço e ainda tem o tanque do poço. Ali onde tem aquele teto era o galinheiro. E aqui era onde a gente colocava as ovelhas, cabras, que é um lugar para botar cavalo. Aqui onde tem esse pau aqui tem um teto. Quebrou, caiu todo. Então, é assim que tá. A vizinha cortou a árvore dela e tudo quebrou o telhado. E é uma casa de cupim. Aqui eu criava uma galinha, mas é assim. Os coelhos não demoraram muito por causa dos predadores, né? Carcará, essas coisas assim. Aos meus fãs que gostariam de me ver castrando porco, infelizmente, won't be possible, não será possível. Meu filho, você é meu fiel companheiro. Né, meu filho? Você não consegue ver o rosto dele por causa do sol. Let's go? Let's go, Lilo. Acho que vocês viram tudo. Né?
Não sei se querem conhecer minha casa por dentro. Tá uma bagunça. Mas por último vocês vão conhecer o poço. Este aqui, que parece uma tampa de fossa, é um poço. Não vou abrir porque essa tampa é pesada e vocês não vão ver o fundo. Mas ele tem mais de 30 metros de profundidade. Ok? Obrigada por ter assistido. Não sei se estão me vendo, então vou dar um giro assim para ver se vocês me veem. Ok? É assim, tudo começa e tudo termina. Muito obrigada por ter assistido. Fiquemos com Deus. Vamos lá. Isso aqui é um pé de uva. Eu sei que é uma parreira, né? Sei que vocês não conhecem. A água está esperando comida. Aqui a gente fazia esse churrasco, mas já está assim, toda enferrujada. Estou apresentando minha casa. Eu sei que é muito bagunçado, né? Mas não esperavam o quê de uma casa numa chácara, né? Ali é a casa do cachorro. Eu acho que eu deixei a chave na porta. Aqui é o meu quarto. Visto de lá de fora. Que dá visão para quem chega. Ali é a casa do cachorro. Para quem pular já cai na casa do cachorro. Aqui é a égua me perseguindo. Que ela quer comer. Quer que eu bote ração para ela. Aqui foi por onde pularam. Felizmente. Infelizmente. Aqui quebraram. Aqui é Ian Paulista. Excuse me. Agora vocês vão conhecer minha casa que está um ano fechada. A água que bateu com os pés. Aqui tem uma pizza, mas não tem nada. Tá bagunçado porque eu não tô aqui há um tempão. Aqui é onde tem a máquina de lavar. Aqui é o banheiro principal. Aqui, essa bagunça que vocês não estão vendo porque tá tudo escuro. É meu quarto. Que vai dar visão pra lá. E aqui tem um morcego ali em cima. Dois morcegos. Não sei se vocês conseguem ver, conseguem não. Tem um morcego ali voando. Encontrou um lugar para viver, né? Passou agora. Viram? Isso aqui é um morcego que está achando que é dono da casa. Bem, isso é tudo. A casa não é grande. É o suficiente para 2 pessoas. Está uma bagunça. Minha mãe ia dizer isso. Se minha filha, se fosse eu, tinha vergonha de mostrar essa casa bagunçada. Pronto, só isso mesmo. Aqui estão os meus livros de inglês e tudo mais. Livro de como criar vaca, que é como eu aprendi a criar vaca. Livro de como criar porco. Do mesmo autor.
É tudo. Sou uma pessoa que aprende tudo lendo, né? Agricultura. É isso. Obrigada por ter assistido.